Olá, amigos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa do estudo do livro Missionários da Luz. E hoje estamos aqui, eu e Thelma, assim, com muita alegria e, ao mesmo tempo, já saudosas, porque nós vamos hoje apresentar o último capítulo, o capítulo 20 deste livro. Então, assim, passamos um bom tempo nesse estudo, que nos engrandeceu muito e esperamos que também a todos vocês e aqueles que um dia também vão iniciar o estudo desse livro. Não é isso, Thelma? É isso mesmo. Olá, amigos. É uma alegria nós estarmos aqui nos finalmente, graças a Deus, agradecendo mesmo a Deus, aos espíritos amorosos que nos deram essa oportunidade de estarmos semanalmente com vocês. Não sabemos dizer agora rapidamente quantas semanas foram, né, Márcia? Mas foram algumas. E Foram temos meses. e foi muito gratificante para nós todos, né? Principalmente para nós duas, o aprendizado, e vamos guardar na nossa mente, na nossa memória perispiritual, todos esses ensinamentos, com certeza. Vamos fazer aquele resuminho, então, para a gente lembrar, né? Semana Isso. passada a gente terminou, foi 3 etapas, né, do capítulo sobre os passes, e nós vimos aqueles casos, né, em dois programas, nós vimos alguns casos onde o instrutor, né, o Anacleto, foi mostrando a André Luiz todas aquelas enfermidades daqueles espíritos que estavam ali encarnados, né, e foram tratados naquela oportunidade. Então, foi assim, grandes ensinamentos que vieram para nós a respeito do passe, né? Que também vai ficar guardado esse capítulo como referência para nós sempre que formos estudar sobre os passos, estaremos nos reportando ao Missionários da Luz, capítulo 19, né? E Isso hoje nós mesmo. vamos. Quer falar alguma coisa sobre o capítulo que eu Não, tenho esquecido? não. Então, hoje nós vamos continuar agora a leitura com a Márcia, né, no capítulo 20, que se chama Adeus, né? Está dando aqui adeus ao trabalho, à etapa terminada, assim como nós, né? Hoje também para nós é adeus. Exatamente. Então, vamos lá, Vamos lá. colocar aqui o slide para a gente continuar a leitura. Esse é um adeus de Alexandre, que vai, né? A gente sabe que Alexandre é o benfeitor espiritual que está neste momento na capacitação de André Luiz, e ele vai se afastar por um bom período para instâncias superiores. Então, nós vamos ver essa despedida de Alexandre. Temporária, mas uma despedida. Então, André Luiz nos diz que esperava a continuidade dos meus estudos novos em companhia de Alexandre. Todavia, com surpresa, o meu amigo Lísias foi portador de um convite que me destinara o caritativo instrutor. Tratava-se de uma reunião de despedidas. Quem não lembra de Lísias, Lísias aparece pela primeira vez cuidando de André Luiz lá em nosso lar, né? Depois ele vai morar com eles e tudo. Bom, e aí André Luiz disse que leu a mensagem pequenina e delicada, erguendo os olhos para o mensageiro. E pergunta: despedidas? E Ulisses esclarece: sim. Alexandre, como acontece a outros orientadores da mesma posição hierárquica, de quando em quando se dirige a planos mais altos, desempenhando tarefas de sublime expressão que nós ainda não podemos compreender. Creio, deva partir amanhã, em companhia de alguns mentores que lhes são afim. E deseja apresentar despedida aos colaboradores e aprendizes na noite próxima. Então, a gente vê que Alexandre vai para novos ares, né, Thelma? Isso, vai iniciar outros trabalhos, assim como ele iniciou esse grande trabalho aqui, né, coordenando essas casas espíritas aqui na Terra. Agora ele vai continuar o seu trabalho aí, ajudando outros companheiros a estarem crescendo, né? E aí a gente, aparentemente, ele é, vamos dizer, de esferas superiores, ele vem, capacita o pessoal, volta, depois ele volta de novo, não é? Sempre se Isso mesmo. dedicando. Uhum. E o André pergunta para o Lísias, mas e os trabalhos da crosta? Não é o Alexandre um dos instrutores direto de um dos grandes grupamentos espiritistas que conhecemos? E aí o Lísias responde com segurança: naturalmente,
já foi providenciada a substituição devida, de acordo com o mérito e aproveitamento da instituição a que você se refere. E sentindo talvez a mágoa que me invadira o espírito, Lísias comentou: o que lhe posso assegurar é que o venerável orientador não nos esquecerá. Dirigindo-se às esferas mais altas, a única preocupação dele será o serviço de Jesus, com o enriquecimento de si mesmo para ser-nos mais útil. Entretanto, objetei, far-nos-á muita falta. Sinto que nos deixará em meio da tarefa, quando tanto necessitamos do seu concurso para o valioso aprendizado. Somos bem nós, né, Thelma? Quando a gente tem alguém querido que é o instrutor, nosso guia, vamos dizer, nosso, entre aspas, o nosso guru aqui, né? A gente fica, ai meu Deus, vai embora, vai deixar a gente aqui sozinho. Agora, né? E agora, como é que nós vamos ficar? E ele, nessa última frase, ainda parece até que ele está sendo um pouco ingrato, né? Depois de tanta dedicação do Alexandre, né? Só as respostas, as perguntas, às vezes imaturas, que ele fazia, né? Ou então em horas talvez impróprias, se fôssemos analisar melhor. E a paciência, a tolerância, né, de Alexandre já é um grande ensinamento, digamos assim, né? E a gente, nesse momento, a gente se torna egoísta, Thelma. Né? Pois é, A gente quer o benfeitor ali, o nosso mestre, junto e não o quer tempo dividir todo, com né? ninguém, né? O tempo todo. Bom, Lísias percebeu a natureza passional, olha como Lísias diz, né, de minha ponderação e obtemperou firme. Nada de egoísmo, André. Sabemos que Alexandre se ausentará em serviço, mas ainda, mesmo que a sua excursão fosse muito longa e plenamente consagrada ao repouso recreativo, cabe a nós outros, seus devedores, a participação da alegria de seus elevados merecimentos. É necessário examinar o bem que ainda se pode fazer, vibrando de júbilo e esperança com as realizações por vindouras, para não sermos indolentes e improdutivos. Não devemos, porém, esquecer o bem que se fez ou que recebemos, a fim de não sermos ingratos. Aquela observação teve a virtude de acordar-me a consciência. Coloquei-me no equilíbrio emocional indispensável. Modifiquei a atitude íntima, reagindo contra as primeiras impressões que a notícia me causara. Quer dizer, Lísias deu uma sacudida ali no André, né? Olha bem, né? Mas a gente tem essa tendência quando a gente trabalha com uma pessoa que a gente se identifica, né? Que a gente gosta de trabalhar, a gente quer ela para nós, né? Que ela fique ali conosco para sempre. E a vida continua nas tarefas também, né? Temos que dar oportunidade a outros, temos que continuar a nossa caminhada, então tudo muda, né? Exatamente. Então vamos nós. O bondoso amigo compreendeu, sorriu e acentuou. Ao demais, não podemos esquecer as obrigações que nos são próprias. O aprendizado, nos cursos diversos em que se apresenta, chega sempre a um fim, embora a sabedoria seja infinita. Precisamos demonstrar aproveitamento prático das lições recebidas. Que melhor testemunho de assimilação poderíamos dar ao instrutor amigo que o de receber-lhe o campo de serviço em que a sua bondade nos iniciou, até que ele volte da provisória excursão. É verdade, exclamei. E, reanimado pela palavra esclarecedora do companheiro, conversamos por abençoados minutos, prometendo-me Lísias regressar ao crepúsculo, a fim de seguirmos junto para a reunião referida. E à noitinha ele voltava ao prezado companheiro, né? E pusemos-nos a caminho em agradável palestra. Olha que interessante, né? Que Lísias fala, né, Thelma? Por nós, a gente fica sempre no aprendizado, no aprendizado. Olha o que ele fala também, né? Que a sabedoria é infinita. Mas a gente nunca quer terminar de ficar estudando ali com aquele, né? E nunca quer saber de botar em prática, né? Então ele está chamando a atenção para isso. Acomodação, né? A gente tem tendência à acomodação Insegurança, medo também, né? também. Muitos aprendizes de Alexandre, falou Lísias, né, virão visitá-lo esta noite. Mantenhamos-nos à altura dos demais.
conservando atitudes interiores de gratidão e de serenidade. Concordava com esforço, lembrando-me das sublimes lições recebidas. Alexandre sabia fazer-se amar, superior sem afetação, humilde sem servilismo, orientador sempre disposto, não somente a ensinar, mas também a aprender. Atendia aos elevados encargos que lhe eram atribuídos, sem qualquer desvario do eu, profundamente interessado em cumprir os desígnios do Pai, em aceitar a nossa cooperação singela, aproveitando. Em virtude da sua abençoada compreensão, aquele afastamento, embora temporário, do instrutor, doía-me no espírito. Nessas disposições íntimas, alcançamos o belo edifício residencial onde se reuniria a afetuosa assembleia. E nós entramos. Sabia se fazer amar, né? A gente às vezes não sabe isso, né? Não é? Não sabe se deixar amar, né? Porque nós somos também muito vaidosos, né, Thelma? Quem sabe? Bom, primeiro que talvez... o primeiro que nós não estaríamos numa elevação espiritual de Alexandre, porque para ele estar lá, como ele diz aqui, não é afetado, é humilde, não é isso? Sabe ensinar, mas sem ama a todos, pois é, né? Então, assim, isso fala sem qualquer desvario do eu, quer dizer, com aquele ego inflado. Então, ele tem muitas lições a nos dar, a postura de Alexandre. Para nós que estamos à frente, né, de coordenação de grupos, de tarefas na casa espírita, né, temos que trabalhar essas virtudes, né, ensinar, mas também aprender, porque todos têm, né, algo para nos ensinar, estarmos sempre com essa humildade que a gente percebe nas palavras de Alexandre sempre, né? Eu sempre me relato as respostas que ele dava, né? Com certeza. Muito lúcidas. Muito lúcidas. Lúcidas e profundas. Então vamos. Bom, apresentado por Lísias a diversos companheiros, certifiquei-me depressa do pequeno número de aprendizes que ali se congregariam. Compareciam apenas os discípulos de Alexandre, com permanência eventual em nossa colônia, 68 colegas, inclusive 15 mulheres. Todos os presentes referiam-se ao mentor amoroso com palavras elogiosas. Éramos todos nós grandes devedores ao seu coração. Verificada a presença de todos os convidados, veio até nós o benévolo instrutor, dividindo o carinho de suas saudações com cada um, sem desperdício de atitudes exteriores. Era o mesmo Alexandre, admirável e simples, irmanando conosco, deixando-nos inteiramente à vontade. Entendeu-se com todos nós, individualmente, a respeito das nossas tarefas, estudos e realizações. Em seguida, com toda a naturalidade, começou a falar-nos em tom paternal. Então, quer dizer, né, Thelma, ele foi com aquela simplicidade, como assim, sabendo da vida de cada um, sabendo do potencial de cada um e já dando assim um norte para cada um, né? Muito interessante. Sabem vocês o objetivo da presente reunião? Quer dizer, Alexandre começa a falar. Quero apresentar-lhes minhas despedidas, em virtude da ausência temporária a quem sou compelido por elevadas razões de serviço. Notei pelo olhar dos circunstantes que a maioria partilhava comigo o mesmo desgosto. Devíamos intensamente àquele espírito sábio e benevolente. E aí ele fez uma pausa e continuou. Conheço a pureza do amor que vocês me dedicam e estou certo de que não ignoram a extensão da estima que lhes consagro. É natural. Somos amigos na mesma empresa do bem e associados felizes na execução da divina vontade. Companheiros de luta edificante, pesar-nos-ia sobremaneira a separação de agora, não obstante efêmera, se não guardássemos no âmago da alma a luz do esclarecimento. Então, nesse ponto, Alexandre fez um longo intervalo, descansando seus olhos nos nossos, com uma e sempre tem dificuldade com essa palavra, precrustrar-nos o íntimo, e prosseguiu. Quer dizer, quer comentar aqui um pouquinho, Thelma? Ele
está aconselhando, né? E ao mesmo tempo deixando, não deixando eles decepcionados, né? Ou seja, reconhece, né? Esse amor que eles dedicam, mas ele ao mesmo tempo ele não como é que fala? Não valoriza no sentido de se envaidecer, né? E colocando Exatamente. no mesmo nível, ó, companheiros de luta edificante, pesar nos ia a separação de agora. Não obstante, efêmera, quer dizer, passageira, se não guardássemos na alma a luz do esclarecimento. Quer dizer Então, que todo mundo tem a compreensão do motivo disso, né? momento da situação, do motivo, né? Que Uhum. é um afastamento necessário, tanto para ele, para o crescimento dele, quanto para o crescimento desses 78 companheiros aí que estão na reunião também, né? Porque Exatamente. estão recebendo elucidações importantíssimas que a gente vai ver aí para frente para a sua caminhada, né? É como se ele se colocasse no mesmo nível, né, Thelma? Ele não, Isso, né, ele isso. se coloca no mesmo nível deles, fala, Uhum. olha, a oportunidade está aqui, daqui a pouco pode ser oportunidade de qualquer um, né? É verdade. Ele é muito complacente, né? Ele envolve todos, benevolente mesmo. Bom, aí ele continua, Alexandre. Alguns colaboradores, a quem devo muito, endereçaram-me apelos para que permaneça em nossa colônia de trabalho. Gentileza que agradeço, comovido. Uhum. Não vibra em minhas palavras qualquer prurido de personalidade, mas a estima recíproca e fiel a que nos devotamos. Urge considerar, porém, meus amigos, que este servo humilde não deve absorver o lugar que Jesus deve ocupar em suas vidas. É muito difícil descobrir o amor sem jaça e a ele nos entregarmos sem reservas. E porque essa dificuldade é flagrante em todos os caminhos de nossa evolução, quase sempre incidimos no velho erro da idolatria. É bem verdade que nos encontramos numa assembleia de corações simples e amigos, e que não cabem nesta sala vastas e maciças considerações filosóficas para restringirmos-nos ao abençoado setor do sentimento. Mas não posso ver fugir a oportunidade de sérias reflexões em torno do problema dos laços sagrados que nos unem, sem algemar-nos uns aos outros. Quer dizer, ele percebeu o que vai no coração de cada um, né, Thelma? E tipo assim, olha, apesar de tudo isso que nos une, eu não quero tomar o lugar de Jesus no coração de vocês, não é para isso, né? É. E isso é bem atual para nós, né? Se a gente trouxer para os Exatamente. nossos momentos aqui, nós encarnados, nós vamos ver que essas situações acontecem não só com os nossos coordenadores, mas com as pessoas que nós admiramos, até mesmo virtualmente, né? Quando nós temos oportunidade de estarmos juntos, de conhecer determinados palestrantes, determinados companheiros dignos dessa admiração, com certeza, mas que nós temos que entender que, como o Alexandre falou no slide anterior, né? Todos nós estamos a caminho. E nós, tanto aquele que nós endereçamos a nossa admiração, quanto a nós outros, temos a mesma responsabilidade de sermos fiéis a Jesus. Ninguém pode tomar o lugar de Jesus, não com essa, também com idolatria, mas como o governador do planeta, o responsável pelo Consolador prometido que está entre nós, ele sim, né? Que merece a nossa admiração, a nossa dedicação, a nossa fidelidade, né? E não Exatamente. os companheiros, porque Alexandre também está em evolução, é um espírito que está em evolução. Nós vamos para o mundo espiritual, nós continuamos em evolução. E os companheiros aqui encarnados, também, como nós citamos, também estão na sua caminhada evolutiva. E é muito perigoso esse caminho, né, Márcia? Por causa da vaidade, do Exatamente. estímulo, né? Do Estimula a ego. vaidade, porque essa idolatria, você É, estimula o ego, estimula a vaidade, é tão perigoso. E se estamos aqui, todos temos ajustes, não é?
É Então, claro. e essa idolatria que muitos fazem, né, determinados palestrantes espíritas e tudo, é como você falou, é muito perigoso mesmo. É. De que essa pessoa olhe com muita lucidez para tudo isso, como um exemplo aqui de Alexandre. Porque quando nós como é que temos esse sentimento com as pessoas do mundo, que são os artistas, são aquelas pessoas que Isso, não estão preocupados com as virtudes, não estão preocupados com o esforço de se melhorar, de galgar patamares maiores no aprimoramento íntimo, né? Então, sem problema, é outro interesse, mas os nossos companheiros de caminhada que estão no mesmo trabalho, na mesma seara, eles estão com a mesma responsabilidade que nós. Então, nós podemos ser responsáveis por uma fascinação, por, uma, uhum, por um estímulo a essa vaidade, esse ego que predomina o orgulho. E quem, Deus tal coisa não permita, um companheiro, né, pode se desviar do caminho, pode acontecer alguma coisa que fascinado por essa idolatria. exatamente. Porque por palestrantes, por médiums, nossa, tem pessoas que, né, Né? então é muito Exatamente. complicado. E aí um processo de fascinação a gente sabe que pode acontecer, né? Se o E nós já companheiro seja. temos, né? Nós já temos esclarecimento, então vamos com muita cautela. Nossa, a estrada, e o Alexandre aqui é bem uma fala de Alexandre que ele vai continuando, né? Então, nossa estrada de aperfeiçoamento, bem como a senda de progresso da humanidade terrestre, em geral, tem sido tortuoso caminho, na qual pisamos sobre os ídolos quebrados, que depois a gente se decepciona, né? Sucedem-se nossas reencarnações e as civilizações repetem o curso em longas espirais de recapitulação porque temos sido invigilantes quanto aos caminhos retos. Temos criado muitos deuses à parte para destruí-los, muita vez em profundo desespero do coração, quando a realidade nos dilata a visão ante o horizonte infinito da vida. Na procura de conforto individual, em face de problemas graves da nossa vida, raramente encontramos a solução, e sim a fuga, da qual nos valemos com todas as forças de que somos capazes, para adiar indefinidamente a ação imprescindível da corrigenda ou do resgate. Virá, porém, o dia de restauração da verdade, o momento de nosso testemunho pessoal. Ele continua aqui fazendo essas chamadas, né? Ele faz uma reflexão muito profunda, né, sobre esse capítulo, sobre o capítulo que eu digo, essa questão das nossa idolatria, né, aos companheiros de caminhada, no caso ele está se colocando aí, e que a gente tem que ter muita vigilância, né, muito cuidado. É, e que a gente vê, né, Thelma, porque se estamos aqui, somos todos homens, né? Ainda com Sim, os nossos defeitos e as nossas virtudes. Então, quando ele chama a atenção aqui, olha, temos criados muitos deuses à parte, para destruí-los, muitas vezes em profundo desespero do coração, quando a realidade nos dilata a visão ante o horizonte infinito da vida. Porque somos todos falíveis. Então, quando a gente endeusa alguém e a gente vê que logo depois, às vezes, essa pessoa pode ter. Aí pronto, acabou. Aquela pessoa acaba para a gente ainda fala coisas horríveis sobre a pessoa. Então, nós ainda somos também nós muito imperfeitos. criamos expectativas sobre aquela pessoa, e aquela pessoa, como é um ser humano, ele tem alguma atitude que venha nos decepcionar. Aí a nossa atitude é imediatamente de crítica e de comentar, né, com Uhum. terceiros aquela situação, aí vem uma bola de neve e que cria situações sofridas para aquela pessoa que está envolvida, porque a gente sabe que a gente está envolvido em ondas mentais, pensamentos, sintonia, isso tudo
chega de alguma maneira a esses companheiros, né? Então é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado. Exatamente. É por isso, meus amigos, prosseguiu em tom fraterno, que o orientador consciencioso da sua tarefa não pode fugir aos imperativos da evolução de seus tutelados. De quando em quando é necessário deixar o discípulo entregue a si mesmo, ainda que as mais belas notas de carinho não sugiram o contrário, nos sugiram o contrário. Junto do instrutor, o aprendiz quase sempre apenas observa. À distância, porém, experimenta e age, vivendo o que aprendeu. É indispensável desenvolver os valores ilimitados, inerentes a cada um de nós, guardados como divina herança no potencial de nosso mundo íntimo. A proteção inconsciente, que subtrai o protegido ao clima da edificação que lhe é própria, elimina os germes do progresso, da elevação e do resgate individual. Estabelecer a dependência dessa ordem é criar o cativeiro do espírito, que anula nossa capacidade de improvisação e estimula os vícios do pensamento. Fujamos ao condenável sistema de adoração recíproca, em que a falsa ternura opera a cegueira do sentimento. Olha só quando ele fala aqui, né, de quando em quando é necessário deixar o discípulo entregue a si mesmo, né, que ele fala aqui. Porque a distância você, porém, experimenta e age vivendo o que aprendeu. Porque se o mestre está sempre perto da gente, né, se o nosso instrutor está sempre aqui, nós nunca vamos tomar decisão sozinhos, sempre vamos perguntar, e como é que eu faço? E como é que eu faço? Nós nunca vamos ser desafiados, porque a gente vai ter sempre alguém para estar ali apoiando e respaldando e fazendo com que a gente não pense, não observe, não experimente, não cresça. Como a gente faz com os nossos filhos, né? Às vezes a gente super Exatamente. protege e não deixa eles tomarem decisões sozinhos, né? Fazer as suas escolhas. Então a gente prejudica mais do que ajuda, porque traz mais tarde isso vai repercutir como insegurança, né? Não ter capacidade de decisão, não ter capacidade de dar continuidade aos projetos que continuam, que começam. Então, a gente também vê que o nosso amigo espiritual age assim conosco. Nós sabemos que o amigo espiritual ele está na nossa sintonia, mas ele não está o tempo todo ao nosso lado. E nem tomando as decisões, né? Imagina se o nosso anjo da guarda tomasse as decisões por nós, né? Não. É claro que a gente pode acioná-lo, podemos Isso, conversar com ele através da prece, podemos acionar ele através da nossa sintonia do pensamento, até através da oralmente chamando, né? Mas ele não está a nosso dispor, né? Porque a gente tem que desenvolver o nosso livre-arbítrio, né? Nem Deus exatamente. não age assim conosco, né? Sempre respeitando o nosso livre-arbítrio, a nossa postura diante das escolhas. Quer ler um pouquinho, Thelma? Quero sim. Respeitemo-nos mutuamente, na qualidade de irmãos congregados para a mesma obra do bem e da verdade. Não mas combatamos a idolatria. Essa questão é primordial, né? Essa idolatria que a gente comentou e que é muito comum entre nós. Bem queiramos-nos uns aos outros, como Jesus nos amou, todavia cooperemos contra a insuflação do exclusivismo destruidor, que aí a gente vai desenvolver o ego, a vaidade, o orgulho, que em muitos, né, nesses amigos espirituais, já está sendo trabalhado, mas em nós, seres encarnados, está aqui, né, ainda muito dentro de nós. Somos depositários de grandes lições da vida superior. Pô-las em prática e estendendo mãos amigas aos nossos semelhantes é o nosso objetivo fundamental. Cada um de vocês tem obrigações em separado, nos setores diferentes da atividade espiritual. Durante alguns meses estivemos quase sempre juntos, quando a oportunidade permitia, associados
Na mesma experiência, criamos laços santificados de amor que nos identificam uns aos outros. Não podemos, porém, descansar sobre as comodidades do afeto. É preciso enfrentar as asperezas do serviço, conhecer a luta, testemunhar aproveitamento. Então, ele reconhece tudo o que está acontecendo e que pode ter acontecido com cada um desses trabalhadores, desses 80, né? De 78, né? É Mas, 68 mais as mulheres, né? Mais 15 mulheres que ele coloca, né? E ele fala mas que é interessante, desculpa, Thelma, te cortei fala, aí. não, Fala. pode Ele fala aqui, continuar. ó, cada um de vocês tem obrigações em separado, nos setores diferentes da atividade espiritual. Então, ele sabe exatamente para que cada um tem aptidão, para que cada um vai poder caminhar, não é? E estava ali também, porque ele conversou individualmente com cada um, dando força, coragem e determinação para seguirem as suas missões, né? Ou seja, ele sabe do potencial de cada um, né? E é assim que os espíritos agem conosco, eles também sabem dos nossos potenciais, das nossas boas tendências, do que nós podemos dar conta. Então, isso tudo serve para nós aplicarmos aqui na nossa vida, diante das nossas tarefas, das nossas responsabilidades, sempre lembrando desse caminhar, né? E ele fala da identificação uns com os outros. Não é assim que nós nos identificamos, né? Pela sintonia, né? Nós criamos laços, esses laços devido às nossas afinidades, né? Mas não podemos descansar sobre as comodidades do afeto. Isso, Então, ficar sob as asas, né, de alguém, sem é caminhar, né? caminhar, né? E aí ele Sabendo fala, é que preciso enfrentar as asperezas do serviço, nós conhecer a luta, somos e aí sim a gente consegue testemunhar o aproveitamento. Que aí a isso. gente vê quanto valeu aqueles ensinamentos todos que cada um passou e que a gente passa nas nossas É, vidas. e termos experiências, né? Porque as experiências nossas, individuais, pessoais, são muito importantes para o nosso crescimento, né? Para a nossa autoafirmação, tanto pessoal quanto espiritual, isso é muito saudável. Nunca me valeria da qualidade de instrutor para impedir o crescimento mental de vocês. Olha só que lúcido, né? A terra, que nos é mãe comum, reclama filhos esclarecidos que colaborem na divina tarefa de redenção planetária. Há multidões por toda parte, escravas do bem-estar, da miséria, da alegria, do sofrimento, estranhas ao caráter temporário das condições em que se agitam. Todos vivem, mas raros espíritos de nosso mundo tomaram posse da vida eterna. O campo de trabalho é vastíssimo. Experimentem nele o que aprenderam, despertando as consciências que dormem ao longo do caminho. O aprendizado fornece-nos o conhecimento. A vida oferece-nos a prática. Unamos a sabedoria com o amor na atividade de cada dia e descobriremos a divindade que palpita dentro de nós, glorificando a terra que nos aguarda, que aguarda nosso concurso eficiente pelo equilíbrio e compreensão. Não faltam instrutores benevolentes e generosos, e, além disso, vocês devem aplicar as lições que receberam, orientando igualmente o próximo em luta e os companheiros ainda frágeis. Só as vítimas voluntárias da idolatria convertem a ausência num vácuo. Interessante aqui, Thelma, não faltam instrutores benevolentes. Sei que tem outras coisas aqui, né? Mas ele colocando assim, não sou o único. A gente É, pode ser substituído também, não é? é claro, a gente tem que sempre pensar isso, né? Tanto no nível dele, né, que ele está falando aí de lá para cá, né, para nós, quanto para nós aqui atuando nas nossas tarefas. Quando nós não podemos fazer uma tarefa, vai surgir alguém que Faz vai tão substituído. fazer, né? E Está aí aí o ele está. exemplo da codificação, né? Se Kardec não pudesse ter elaborado todo esse trabalho, já tinha Tinha substitutos aí, né? alguém em vista, né, para estar atuando. O importante é a tarefa. E aqui nesse slide, como um todo, ele diz para eles, ele esclarece qual é o campo de trabalho, né, para eles. E ele fala, o campo de trabalho é vastíssimo.
Experimentem nele o que aprenderam, despertando as consciências que dormem ao longo do caminho. Quer dizer, ele aqui está descrevendo tudo aquilo que aquele campo de trabalho que eles vão encontrar na frente, né? É interessante essa colocação dele também aqui anteriormente, quando ele fala: todos vivem, mas raros os espíritos de nosso mundo, isso a gente pode trazer também para o geral, né? Que tomaram posse da vida eterna, porque todo mundo vive, todo mundo está na Terra, todo mundo está encarnado, mas são poucos aqueles que estão vivendo a nível de vida futura, né? E Exatamente. a gente tem que estar sempre olhando por esse prisma, né? Viveremos amanhã o que nós estamos construindo hoje. Exatamente. E aí ele continua: não, meus amigos, não alimentemos qualquer processo doloroso de saudade, sem otimismo e sem esperança. Imenso futuro de realizações sublimes com o Pai espera cada um de nós. Isso é muito interessante. Ontem nós estávamos lendo um livro de uma autora que ela perde um filho e tal, e ela escreve um livro, né, focado nesse acontecimento da vida dela, né? E ela estava falando justamente isso, né? Que a saudade sem esperança, ela se transforma em revolta, né? Então, e aí é que entra o perigo. Então ele fala: não alimentemos qualquer processo doloroso de saudade sem otimismo e sem esperança. A gente pode ter saudade, mas sempre com esperança, né, de novas oportunidades, de novos encontros, de novos conhecimentos, enfim, né? E aí, continuando, ele fala: edifiquemo-nos aceitando as experiências construtivas que nos convocam o esforço, a possibilidade maior. Estimo profundamente a consolação individual, mas acima de nosso conforto devemos procurar a libertação com Cristo. Incontestavelmente, a preleção era vazada em severidade afetuosa. Olha só, a severidade também pode ser afetuosa, né? Que no momento não nos sabia bem ao coração, não nos cabia, não? Não nos Não sei, sabia o bem, André Luiz aí falando, né? habituado às expressões de incessante carinho, mas tinha a virtude de acordar-nos para a verdade, chamando-nos a uma atitude de legítimo entendimento. A separação dos bons, não obstante temporária, é sempre dolorosa. Forte, sábio, carinhoso e enérgico, exercitara-nos as asas frágeis nos grandes voos de novos conhecimentos. Comparando nossa situação anterior à presente, observávamos evidente melhoria geral. Como não lhe dever a ele, abençoado amigo de todas as horas, ilimitados testemunhos de amor. Então ele André está Luiz também caindo em si, né? cheio de gratidão, né? Caindo em si Exatamente. aí do sentimento verdadeiro que devia estar nutrindo o seu coração e reconhecendo, né, que esse amigo abençoado que foi ali nesses momentos, últimos momentos, ofereceram a ele, né, a eles todos grandes oportunidades de aprendizado. Ô, Thelma, eu estava aqui pensando, nós já estamos com um tempo avançado, o que, que você acha da gente dar uma paradinha e a gente, não, tipo, mas assim, esse capítulo nos fez fazer grandes reflexões, e como É ainda verdade. nós ainda temos assunto, né, e a gente, de É. repente, daria uma paradinha para a gente continuar Na depois, próxima semana, né? porque ainda tem tanta emoção, e o final da fala de Alexandre, numa prece tão linda, então, eu É acho que a gente verdade. podia Vamos dar uma aproveitar paradinha aqui com esse reconhecimento de André Luiz, né, desse papel de Alexandre, isso. e a gente continuaria depois. Então, semana que vem a gente continua essa fala tão amorosa, né? Como ele falou, essa severidade amorosa, né? Ao mesmo tempo que ele está trazendo uma advertência, né? Ele está falando com muita amorosidade ao coração de todos e despertando, né? O É nosso isso aí, também. com certeza, e nos traz grandes lições
para a continuidade das nossas tarefas aqui, sem desânimo, sabendo que todos temos um caminho longo a percorrer de aprendizados, mas que somos capazes, mesmo com erros, acertos, mas que temos que ir adiante, né? Com toda a coragem. Isso E mesmo. assim, nós, então, até semana que vem, Até né, semana nós que vamos nos vem. encontrar. Achamos que íamos terminar hoje, mas não vai acontecer. Mais um Nós vamos pouquinho. terminar mais um pouquinho. Um Um grande abraço a todos. abraço a todos. Até lá.